Olá, turma do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Eliane, sou professora de matemática e hoje nós vamos ver sistemas de numeração decimal. Vamos ver especificamente quantificação e representação dos números. Vamos lá? Então, sistema de numeração decimal é uma linguagem matemática bem estruturada, organizada, que utilizamos para representar as quantidades, as posições, medidas, espaços e formas, certo? Então, pessoal, eu coloquei aí uma imagem lá de uma rede social, lá do Instagram. Então, vamos observar essa imagem. Essa imagem ela foi bastante curtida, não foi mesmo? Olha aí, 14.803 curtidas. Vocês sabem representar esse número? Vamos lá? Eu vou ajudar vocês. Colocando ele no quadro de valor posicional, nós temos aí, na casinha das unidades, nós temos aí o algarismo 3. Na casinha das dezenas, nós temos o 0. Na casa das centenas, nós temos o 8. Nas unidades de milhar, nós temos o 4. E nas dezenas de milhar, nós temos o 1, formando aí 14.803. Então, observem que esse número ele é formado por 5 algarismos. Então, ele vai até a quinta ordem. E agora, vamos representar esse número no ábaco? Olha aí. Lá na casinha das unidades, nós temos 3 pecinhas. E lá na casa das dezenas, nós não temos pecinha nenhuma. A casa está vazia, por isso, representamos com o 0. Na casa das centenas, nós temos 8 pecinhas, que representam 8 centenas. Na casa das unidades de milhar, nós vamos ter 4 pecinhas. E na casinha das dezenas de milhar, nós vamos ter uma pecinha, que representa uma dezena de milhar. Certo? E agora nós vamos representar o número 14.803 por extenso. Como que a gente representa o número por extenso? É a maneira como a gente lê. Então, vamos lá? 14.803. Então, pessoal, agora eu vou colocar 2 números aí para vocês. Vamos analisar esses 2 números comigo? Vamos lá? Olha aí. 34.678, o primeiro número, e 74.386. Agora eu vou perguntar para vocês. O que esses números têm em comum, hein? O que será? Esses números são formados pelos mesmos algarismos, que é o 3, o 4, o 6, o 7 e o 8, não é mesmo? Então, esses 2 números, eles são formados pelos mesmos 5 algarismos. Então, essa é uma semelhança. Qual a outra? E aí? Vamos colocar esses 2 números no quadro de valor posicional para a gente analisar. Vamos lá? Então, pessoal, nós colocamos os números no quadro de valor posicional para podermos analisar. Vamos ver. Na casinha das unidades de milhar, nós temos o 4, não é mesmo? Tanto no primeiro número quanto no segundo número. Então, o 4, ele tem o mesmo valor posicional. O 4, ele vale o quê? 4.000, certo? E somente esse algarismo está na mesma posição entre os 2 números, não é mesmo? Vamos analisar os outros algarismos. Veja bem, o 3, no primeiro número, o 3 ele está na dezena de milhar. Então, ele vale o quê? 30.000. E lá no segundo número, o 3 está onde? Ele está lá na casinha das centenas. Ele vale 300. Entenderam? Vocês viram que tem o mesmo algarismo, mas de acordo com a posição em que ele se encontra, ele tem valor diferente. Vamos analisar os outros? Olha para vocês verem. O 6. O 6, no primeiro número, está na casinha das centenas, então ele vale 600. E lá no segundo número, ele está onde? Na casinha das unidades. Então, eles têm valores posicionais diferentes. São o mesmo algarismo, mas de acordo com a posição que ele está no número, ele tem valor diferente, certo? Vamos analisar o próximo algarismo? O 7. Olha bem, o 7 no primeiro número, ele está na casa das dezenas, então ele vale 70. E lá no segundo número, o 7 ele está na dezena de milhar, ele vale o quê? 70.000. Entenderam, pessoal?
os algarismos, eles estão em posições diferentes e, portanto, eles têm valores diferentes. Vamos analisar o próximo algarismo, que é o 8. Veja bem, no primeiro número, o 8 está na casa das unidades. E lá no segundo número, o 8 está na casa das dezenas, ele vale 80. Então, pessoal, o algarismo 8, ele está em posições diferentes em cada número, certo? Agora, pessoal, nós vamos resolver alguns exercícios. Vamos lá? Questão 1. Utilize os algarismos das fichas abaixo para representar os números solicitados em cada item. Então, a questão ela vai te dar 5 algarismos. O 3, o 7, o 5, o 1 e o 4. E vai perguntar, vamos lá? Vai perguntar aí, ó, na letra A. Registre o maior número possível com os algarismos sem repetir. E depois nós vamos escrever esse número por extenso. Vamos lá? Como que nós vamos formar um número com 5 algarismos e sendo o maior possível? O que nós vamos fazer? Nós vamos lá na casinha das dezenas de milhar, que é a minha maior casa de valor posicional. E vamos colocar aí o maior algarismo. Dentre esses 5 algarismos aí, qual que é o maior algarismo? O 7, não é mesmo? Então, nós vamos colocar o 7 na nossa casa aí de maior valor posicional, que seria a dezena de milhar. Então, nós vamos colocar o 7 na dezena de milhar na quinta ordem, certo? Então, nós vamos ter aí já o número 70.000. Agora, na próxima casa aí, unidade de milhar, nós vamos colocar o próximo algarismo maior. Dentre esses algarismos que nós temos aí para utilizar, nós já utilizamos o 7, que é o maior algarismo, e agora qual que é o próximo maior número? Seria o 5, não é mesmo? Então, nós vamos colocar o 5 na próxima casinha maior aí também de valor posicional, que seria a unidade de milhar, certo? Agora, nós vamos para a próxima casinha aí, as centenas. E aí, nas centenas, nós vamos colocar também o próximo maior algarismo. Nós já utilizamos o 7 e o 5. Sobrou o quê? O 4, não é mesmo? O 4 é maior que o 3 e é maior que o 1. Então, nós vamos colocar o 4 na casinha das centenas. E lá na dezena, nós temos o 3 ou o 1 para colocar. Como nós estamos formando o maior número, nós vamos colocar o maior algarismo que sobrou, que seria o 3. Então, nós vamos colocar o 1 na casinha das unidades, que é o nosso menor algarismo, certo? Então, nós formamos o quê? Que número é esse aí? 75.431. Podemos escrever o número aí que está na tela, 75.431. No próximo item, nós temos o quê? Está pedindo o quê? Que a gente registre o menor número possível com os algarismos, sem repeti-lo. E depois nós vamos escrevê-lo por extenso. Então, vamos lá. No quadro de valor posicional, nós vamos aí na casinha aí das dezenas de milhar, nós vamos colocar o nosso menor algarismo. Por quê? Porque a nossa casinha aí das dezenas de milhar é a que tem maior valor posicional. Como eu preciso de um número menor, o menor possível, então eu vou colocar o meu menor algarismo que eu tenho disponível, que seria o 1, não é mesmo? Então, eu vou colocar o 1 na casinha das dezenas de milhar. Agora, na próxima casinha das unidades de milhar, eu vou colocar o próximo menor algarismo. Qual que é o menor algarismo aí depois do 1? É o 3, não é mesmo? Então, nós vamos colocar o 3 na casinha aí das unidades de milhar. Lá na casa das centenas, nós vamos colocar o próximo menor algarismo. Nós já utilizamos o 1, já utilizamos o 3, agora é o 4, né? O 4 é o menor. Então, nós vamos colocar o 4 na casinha das centenas. E lá nas dezenas, nós vamos colocar o próximo menor número também. Então, sobrou aí para a gente o 7 e o 5. Entre o 7 e o 5, o menor ficou o 5, não é mesmo? Então, nós vamos colocar o 5 na casinha das dezenas. E na última casinha aí das unidades, que tem o menor valor posicional, nós vamos colocar o nosso maior algarismo, que seria o 7. Então, nós formamos aí o número 13.457, certo, pessoal? Próxima questão. Vamos para a questão 2. Eu quero que vocês observem esses dois números. Nós temos aí 41.479 e o outro número nós temos aí 80.000
41.949. Então, vamos comparar esses dois números. Dentre esses números aí, qual que seria o maior? O 41.479 ou 80.949? Vamos jogar lá no quadro de valor posicional? Vamos observar a nossa casinha aí de maior valor posicional, que é a dezena de milhar. Veja bem, na dezena de milhar, do primeiro número eu tenho 4 e do segundo número eu tenho 8. Qual que é o maior? O 8, não é mesmo? Então, o número maior aí seria 80.949, certo? Então, agora nós vamos voltar para a questão para analisar o que está pedindo. Veja bem, nós temos aí, no ano de 2017, o estado do Ceará sofreu uma epidemia de chikungunya. Enquanto no Brasil ocorreram X casos, que nós vamos colocar agora, confirmados da doença, somente no Ceará nós tivemos X casos. Vamos analisar, pessoal. Olha bem, no Brasil, nós temos X casos e no estado do Ceará, o que é o Ceará? É uma parte do Brasil, é um estado do Brasil. Então, o estado do Ceará, ele é menor, ele tem menos quantidade de pessoas, não é mesmo? Então, nós temos o quê? No Brasil, ocorreram o quê? 80.949 casos confirmados ou 41.479 casos confirmados? Nós vamos colocar o maior número, não é mesmo? Porque nós estamos falando da dimensão Brasil. Brasil é o total de casos no Brasil. E no estado do Ceará, o estado do Ceará é uma parte do Brasil. Então, nós vamos colocar o nosso menor número, não é mesmo? Nós vamos colocar o 41.479. Então, a nossa frase aí vai ficar o quê? Vai ficar, enquanto no Brasil ocorreram 80.949 casos confirmados da doença, somente no estado do Ceará tiveram 41.479. Certo, pessoal? Para a gente colocar esse número aí por extenso, é escrever como a gente lê. Vamos lá? 41.479 e 80.949. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado. Até a próxima.